Que mundo vamos deixar para nossas crianças e jovens? Tempestades fortes que causam enchentes destruidoras, tufões que arrasam com tudo pela frente, e secas prolongadas são cada vez mais frequentes. É a crise climática provocada pelo aquecimento global. Eu me chamo Fagner Junqueira e hoje a gente vai falar sobre crise climática e economia brasileira. Crise climática. Provavelmente você já ouviu esse termo, mas você sabe ao certo o que ele significa? Bom, se por acaso você não saiba, esse termo é utilizado para evidenciar a situação ambiental do planeta relativa às mudanças climáticas, ou seja, as variações na temperatura, precipitação e nebulosidade em escala global. Um estudo realizado pela WWF apontou que após a Revolução Industrial, a temperatura global média aumentou cerca de 0,8 graus Celsius. Vários estudos indicam a necessidade de limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius para evitar mudanças perigosas e irreversíveis. Nesse contexto, é válido lembrar que as mudanças climáticas afetam todos os aspectos da vida humana, da nossa saúde à nossa economia. De acordo com as estimativas da Global Burden of Disease, a poluição ambiental é a principal causa de diversas doenças, das quais incluem câncer de pulmão, ansiedade e até mesmo impotência sexual. Com tantas possíveis doenças, a poluição se torna também o quinto principal fator de risco de morte no mundo, correspondendo a mais de 4,2 milhões de mortes anuais. Em entrevista coletiva, quando perguntado se ainda há tempo para salvar o planeta e a humanidade, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que 2021 será o ano do tudo ou nada. Sua afirmação foi durante o lançamento de um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que deixa claro que o mundo vive 3 crises climáticas ambientais simultâneas: a climática, a de biodiversidade e a de poluição. Nesse contexto, convidei a Paloma Oliveira, que foi a única brasileira a compor a Cúpula Global do Clima das Nações Unidas em 2019. Paloma, por que o ano de 2021 é tão decisivo para a crise climática? O ano de 2020, ano passado, é o ano que entraria em vigor o Acordo de Paris, mas que, devido à pandemia, mesmo sendo o ano em que esse acordo entraria em vigor, obviamente a agenda climática ela foi deixada para segundo plano porque o mundo todo teve que voltar todos os seus esforços para lidar com a pandemia do coronavírus. E agora, em 2021, que é um ano que o mundo começa a se recuperar, a vacina vem chegando, a gente começa a renovar as nossas esperanças, é a oportunidade que a gente tem para iniciar essa década de ação climática, incorporando demandas, uma estrutura coletiva em que os países e nações se unam para botar a agenda climática no centro das questões. É fundamental que comece agora no ano de 2021. Ainda mais que tudo isso seja incorporado nos planos de recuperação econômica que serão agora fundamentais para que os países possam se recuperar de toda essa recessão, de todo o retrocesso e de todo esse baque que a gente sofreu como humanidade. E pensando sobre isso, eu até já conversei diretamente com o secretário-geral da ONU, que somado a essas 3 crises que foram apresentadas pelas Nações Unidas, a gente deveria adicionar e incorporar ao nosso fazer político, as negociações, a ideia de que a gente também enfrenta uma outra crise, que é a crise estrutural da nossa humanidade. A pandemia deixou em evidência que a humanidade não está pronta para lidar com colapsos ecossistêmicos como foi a pandemia do coronavírus. Vários cientistas já apresentaram pesquisas mostrando que pandemias estão diretamente ligadas com as mudanças dos climas e que nos próximos tempos,
essas pandemias, elas podem vir de forma cumulativa e cada vez mais recorrentes. Então, não só pensar em crise ecológica, climática, de poluição, mas lembrar também que a gente está com uma crise de estrutura e que o planeta, para que possa verdadeiramente se curar, necessita fazer isso em afeto e em comunidade, juntando as nações em um esforço coletivo com um objetivo comum, que é o de garantir uma dignidade de vida para todos os seres dessa terra. A situação é realmente grave, mas será que o nosso governo vem dando a devida importância ao tema? Há anos, diversas capitais brasileiras vêm proibindo ou restringindo o uso de sacolas plásticas. Na contramão, o Brasil segue entre os 4 países que mais produzem lixo plástico no mundo, ultrapassando mais de 11 milhões de toneladas por ano, das quais pouco mais de 1% vem a ser reciclada. Paloma, o que é preciso para mudar esse cenário? Existem várias formas de reverter uma atitude, uma prática insustentável para a nossa vida e para o nosso planeta. Se a gente pensar a nível individual, que envolve uma consciência, uma reflexão sobre as nossas práticas individuais, eu acho que a mudança viria de uma sociedade consciente. Uma sociedade consciente, para existir, necessita que exista uma educação de qualidade, acesso à informação, para que as pessoas possam verdadeiramente se informar sobre o que estão consumindo, qual é o impacto, o que isso causa. Uma educação é essencial para que as pessoas possam entender o que significa essas informações e assim refletir a nível individual como é que elas podem mudar as suas atitudes. Mas a gente tem que lembrar que não são somente atitudes individuais que mudam o mundo, e sim atitudes coletivas, organizadas e politicamente, que têm um impacto muito mais efetivo de trazer mudanças mais rápidas, que é o que o planeta precisa agora. E eu acho que a partir desse processo individual, a gente entra na esfera coletiva, de compartilhar essas informações, compartilhar os saberes com os nossos grupos, com as nossas famílias, com as nossas escolas, com os nossos espaços, com as nossas instituições, ocupar realmente os espaços disponíveis para a gestão participativa, para a criação de coletivos, para a organização, ação coletiva e realmente debater os assuntos que impactam a nossa existência e que sustentam a nossa existência nesse planeta. A gente ainda consumir tanto plástico, respirar plástico, isso é inadmissível. E acho que isso também traz a reflexão de como isso tem que entrar no debate político. Que, além do individual e do coletivo, essa esfera ela tem que ser realmente utilizada como um instrumento que trabalhe a nosso favor, como cidadãos, como pessoas, cidadãos globais, seres humanos sujeitos de direitos e de deveres, que é da gente usar e realmente abusar desse nosso direito, dever de participação para preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, para além do nosso voto. A gente tem que votar em candidatos que realmente tragam a agenda socioambiental para o centro das questões. A gente, além de votar, tem que acompanhar como é que eles se posicionam no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, e lembrar que o poder e a democracia, ela vem do povo. E é nosso direito e dever estar atento ao que acontece na nossa democracia e nos posicionar quando a gente sente que não está caminhando para o rumo, que é o rumo que a gente quer criar, esse mundo tão sonhado que queremos viver. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia cresceu 34% de agosto de 2019 a julho de 2020, se comparado ao mesmo período anterior. Em junho de 2020, o bioma completou 14 meses seguidos de aumento de destruição, sempre em relação aos mesmos meses do ano anterior. Paloma, de que maneira o desmatamento desenfreado da floresta amazônica afeta o ecossistema global? Bom, acho que para responder essa pergunta, porque
ela seria tão grande. Acho que vale a gente se lembrar o fato de que quando o Brasil se comprometeu pela primeira vez em Copenhague a estabelecer metas para contribuir com as ações mundiais para diminuir as emissões globais de gases de efeito estufa, o Brasil reconheceu e declarou que o desmatamento era a principal causa de emissões do nosso país. Se a gente pensa sobre isso, pensa sobre o dado apresentado de que há 14 meses o índice de desmatamento comparado aos meses anteriores esteve sempre em aumento, a gente está chegando a um fato que, por A mais B, o Brasil então está cada vez mais se afastando da sua meta de redução de emissões globais. O que, vale lembrar, foi uma promessa não só para nós como brasileiros, mas a nível mundial, para toda a comunidade global, de que seria nessa esfera que o Brasil lideraria a redução de emissões globais. E o Brasil ficou conhecido entre 2004 e 2012 por ter liderado realmente, diante de todos os países do mundo, uma redução de emissões globais. Mas desde então, desde 2012, e principalmente nos últimos 2 anos, desde 2019, a gente vê que a gente se afasta cada vez mais da nossa meta. E o que isso significa? Muito simples. Colapso total estrutural do nosso planeta e a nossa própria extinção. O pesquisador Antônio Donato Nobre, do INPA, que atua em pesquisa sobre a Amazônia desde 1985, concluiu que a seca que assolou o estado de São Paulo em 2014 teve relação direta com o desmatamento da floresta na região amazônica. Depois de analisar mais de 200 estudos relacionados ao clima dessa região, Nobre elaborou um relatório de avaliação científica chamado de O Futuro Climático da Amazônia. No documento, o pesquisador reclama da falta de vontade política e de atitudes drásticas para evitar o pior. Com a fala da Paloma, ficou mais que nítida a importância da preservação ambiental na manutenção da vida. Durante a pandemia do novo coronavírus, a gente pôde notar como algumas pessoas tratam o bem econômico com um valor superior à vida. Desta maneira, eu convidei 2 economistas, a Laura Pacheco, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e a Ana Jordânia, doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, para falarem sobre os impactos que a economia sofre com a péssima política ambiental que vigora em nosso país. A gente já notou que o atual modelo econômico não considera muito o meio ambiente. Ele esquece ou finge esquecer que nenhuma atividade econômica é viável sem o meio ambiente. Como vimos anteriormente, sem a base de todos os recursos da humanidade, não apenas a nossa existência fica ameaçada, mas também o equilíbrio econômico. Estudo realizado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e divulgado na COP10 apontou que cerca de 10% do Produto Interno Bruto brasileiro dependia diretamente de recursos fornecidos pelo meio ambiente. Uma pesquisa do Grupo Swiss apontou que se a temperatura global subir 2,6 graus Celsius até o ano de 2050, a economia do Brasil poderá sofrer uma redução de 12,8%. No mesmo cenário, os Estados Unidos teriam uma redução de 7%, México 9% e China 18%. Laura, como uma queda desse tamanho afetará o país? Olá, Fagner, aqui é Laura Pacheco, economista. Antes de mais nada, gostaria muito de te agradecer pelo convite, é uma grande honra estar aqui podendo participar, contribuindo para o seu podcast. E vamos lá, aqui com essa pergunta, da pesquisa do Grupo Swiss. O que eu gosto sempre de trazer, Fagner, é que assim, economia, eu gosto muito de ter esse papel, essa postura de economista mais assim, que puxa a população para pensar. A gente tem que entender que economia é uma ciência social, ela não é uma ciência exata, que existe uma fórmula que replicando a gente vai ter os mesmos resultados, não. Tanto que mesmos eventos replicados em sociedades diferentes, em contextos históricos diferentes, a gente acaba
tendo resultados bem diferentes, porque é uma ciência social e uma ciência que é quase que imensurável, eu diria, a quantidade de variáveis que estão envolvidas no que é uma economia, né? Porque até aspectos religiosos, ideológicos, questões culturais, questões assim que são difíceis mesmo de a gente trazer aqui para uma fórmula exata. E aí, quando a gente traz essa questão, mas olha, essa questão a questão da temperatura global, né, se ela subir até 2050, e esse número tão exato, né, de, 12,8% de redução da economia, eu gosto de trazer a seguinte reflexão, Fagner. A gente está falando de daqui a 30 anos, né? É algo muito próximo, né? Se a gente for parar para pensar. Mas é bastante complicado fazer uma afirmação com tanta precisão, porque a gente está vivendo uma revolução industrial, onde, né, o combustível dessa revolução está nos dados. O que isso quer dizer, né, para quem acha que eu estou falando grego? A gente está entrando para uma era assim que está totalmente relacionada com a questão da tecnologia, né? Com a tecnologia no sentido de estamos caminhando para a produção de inteligência artificial. Já existe, né, inteligência artificial, mas fazendo com que o trabalho, né, o nosso questão de as indústrias, elas comecem a se adequar e fazer mais uso disso, né, da inteligência artificial. Até hoje em dia, basta perceber o que era o marketing há 30 anos atrás, por exemplo, né, que era você assistir uma propaganda na televisão, ver um outdoor na rua, e hoje em dia o marketing consegue ser direcionado, né, hoje o marketing consegue ser segmentado. E por que isso acontece, né, Fagner? Porque existem dados que dão essa informação e que fazem com que o relacionamento que a gente tem com, né, a questão de os produtos e serviços dos quais eu consumo, essa relação ela muda, ela se transforma, né? Até as relações sociais mudaram, e a pandemia ela veio para catalisar isso aí. Por quê? Porque a gente tem que entender que eu acho que a pandemia assim, ela catalisou talvez uns 10 anos, tá, Fagner? Porque pensa comigo, o que antes já era possível, né, que o empresário, para que ele vai pegar um avião para ir lá na Avenida Paulista para poder fazer uma reunião com sei lá, um representante, se ele pode simplesmente fazer uma call, um Zoom, né? Ele tinha essa possibilidade, mas não, ele pegava o avião e ia até a Avenida Paulista. Com o contexto de pandemia, ele foi obrigado a fazer a videoconferência, né? Ou seja, houve uma demanda por soluções para aqueles que querem fazer reuniões por videoconferência. E aí, junto disso, unido a tudo isso, né? A gente não está falando só desse empresário que pega um avião, a gente está falando também da Maria, da Márcia, do João, que antes tinham que ir até uma agência bancária e que hoje, né, devido à pandemia, se sentiram na obrigação, foram pressionados quase a fazer uso do internet banking, dos aplicativos, e tudo isso gera dados, né? Toda vez que a gente está fazendo uso das tecnologias no nosso smartphone, no nosso computador, as buscas que a gente faz, os conteúdos que a gente consome, tudo isso está gerando dados. E esses dados, eles são insumos para essa nova era, porque esses dados é o que vão alimentando a inteligência artificial, vão alimentando essa nova forma de relação comercial que já está acontecendo, mas que vai se expandir muito. Daqui para frente a gente vai produzir muito mais dados. Tudo que a gente faz está produzindo dados a todo momento. E Laura, o que isso tem a ver com a pergunta, né, da questão do aumento da temperatura? A questão é que a tecnologia, uma revolução industrial, um novo contexto, uma nova conjuntura, uma nova estrutura econômica até talvez, né? A gente vê que isso tem um DNA disruptivo. Ou seja, a gente rompe uma fronteira, a gente passa a viver um contexto novo que nunca foi visto anteriormente. Onde eu quero chegar com isso? Que
a gente vai ver muitas mudanças nos próximos 30 anos, muitas mudanças. Eu não tenho dúvida de que essa pesquisa, com certeza, eu não li a pesquisa inteira, até não recebi aqui a pesquisa completa, mas eu não tenho dúvidas de que com certeza tem grandes profissionais envolvidos nesses resultados, né, que possam ter chegado nesse possível número, mas a gente tem que sempre considerar que a questão econômica, né, as previsões, as projeções econômicas, elas são com base em análises, muitas vezes relacionadas com elementos do que aconteceu no passado, e não está de todo errado, tanto que quando iniciou a pandemia em 2020, eu li diversas análises e previsões e projeções com relação ao que seria a economia até o final do ano de 2020, né? Dado que a pandemia perduraria durante todo o ano de 2020, quais seriam as projeções de PIB? E nenhuma foi precisa ao que realmente aconteceu, né? O verdadeiro número acabou sendo muito diferente, e isso que a gente está falando de um ano, né? De uma pesquisa, por exemplo, de eu estar aqui em 2021 fazendo uma projeção para o próprio ano de 2021, e olha como os cientistas já não conseguem chegar tanto num número preciso. Então, dessa questão da iniciativa, né, do Grupo Suisse, o que eu gosto de trazer é assim: é uma questão relevante para se trazer para o debate, importantíssima, eu não tenho dúvida disso. Mas quando a gente fala aí da questão do impacto na economia, né, que vai haver essa queda, né, da economia do país, aí eu já acho assim que a gente pode estar caindo numa armadilha que foi quase que a mesma armadilha lá da época do Malthus, que dizia que a população crescia em projeções geométricas e os alimentos em projeções aritméticas, e aí faria com que a população passasse fome. Eu diria que a gente está caindo no mesmo erro de Malthus. Por quê? Porque qual foi o erro de Malthus? Não considerar a tecnologia, que poderia sim ampliar a produção de alimentos. Então, quando a gente traz aqui, falando de daqui a 30 anos, desse contexto de, perfeito, essa possibilidade, né, de aumento da temperatura, que é um fato real, que pode acontecer, que existem estudos, perfeito, mas os impactos econômicos nisso, eu acho que ainda é muito turvo fazer uma afirmação assim tão precisa, porque a gente está vivendo um período em que o contexto é disruptivo, em que a gente vai ver muitas coisas novas, muitas mudanças, coisas que anteriormente não aconteciam. Isso traz uma incógnita, o que pode ser muito bom. Por quê? Porque para a tecnologia não há fronteiras, né? Não há o que mais nos impeça de cruzar fronteiras. A tecnologia, ela tem esse DNA que eu já havia até mencionado, esse DNA disruptivo. Então eu vejo que tem muitas coisas novas surgindo, né? A gente está realmente tateando um novo mundo, onde os insumos são os dados. Então, e eu sendo uma economista positiva e otimista, eu vejo isso com bons olhos. Acredito que é importante ter essa preocupação com o meio ambiente, certamente, mas essa questão econômica, eu não sei, né? Eu tenho dúvidas de que eles tenham conseguido considerar essa possibilidade dessas grandes novidades que podem acontecer nos próximos 30 anos devido à questão tecnológica. Até porque, em geral, essas pesquisas elas fazem uma projeção considerando várias variáveis constantes, né? Porque tem que ter, né, os critérios. Isso é normal de qualquer pesquisa científica. Só que os critérios, só que as variáveis elas não permanecem constantes, né? Elas variam, elas vão mudar. E eu acredito que vão mudar expressivamente nos próximos 30 anos. Foram 20 anos em negociação, até concluir o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo representará um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares americanos em 15 anos, podendo chegar a 125 bilhões de dólares, se consideradas a redução das barreiras não tarifárias e o incremento esperado na produtividade total dos fatores de produção.
E agora, com o atual cenário ambiental, integrantes do Parlamento Europeu alertam que o acordo assinado em 2019 não será ratificado se não houver tais garantias. Laura, o Brasil precisa desse acordo? De que maneira podemos ser impactados caso o acordo não vingue? Bom, vamos lá. Falar que o Brasil precisa é uma afirmação bem forte, né? Porque, em tese, com acordo ou sem acordo, o Brasil vai continuar, né? Então, falar que precisa, assim, é algo que é um pouco forte. Não, claro, os desdobramentos disso podem ser muito negativos, podem, mas a economia vai continuar, né? Então, dizer que precisa é uma afirmação muito forte. Mas o que a gente pode trazer com isso, né, da questão, né, do como que maneira que esse acordo, como que isso pode impactar a economia. Aí, mais uma vez, eu gosto sempre de falar que a gente tem que parar para pensar. Quando a gente fala de acordos comerciais, eu sempre vejo com bons olhos, para ser sincera, né? Eu vejo com bons olhos mesmo. Porque, em teoria, né? Em teoria, não apenas em teoria, na verdade, a gente tem evidências históricas e evidências do mundo da importância que existem as relações comerciais, tá? Fechar a economia acreditando que isso é proteção, na verdade está expondo a economia a muitos riscos. Nós não só não temos capacidade e não conseguimos produzir tudo, como a gente também tem a nossa importância, né, de produzir para o mundo. Isso é lindo, isso é maravilhoso e deve acontecer, a gente tem que ter relações comerciais. E o que eu gosto, né, de enfatizar é talvez trazer essa reflexão para a importância de a gente fortalecer a indústria brasileira, né? Por quê, né, Fagner? A gente ainda é um país de característica pobre, um país emergente. Países emergentes, eles tendem a ganhar, né, eu digo, ter ganho em economia produzindo mesmo, sendo quem tem os parques industriais, quem vai realmente ir ali botar a mão na massa para produzir os bens, né, para poder fazer transformação, né, indústrias de transformação. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados, né, educadamente preparados, né, em questão de educação mesmo, para ser aquele país super inovador, tecnológico, que vai só criar as novidades e delegar para os países emergentes fabricarem, que é o que os países ricos fazem, né? Eles são os grandes criadores que investem em pesquisas e que criam as tecnologias, que criam e manda para país pobre fabricar. A gente é um país pobre, né? E para empregar, para poder viabilizar isso aí, a gente deveria também fabricar. A gente deveria não ser apenas um país tão de commodity. E o que é commodity, para quem, né, se tiver aí algum ouvinte que não tem muita familiaridade com o termo, né? Eu brinco que, gente, commodity, uma coisa deixa de ser commodity quando a gente começa a gourmetizar, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Por exemplo, aqui, café. Café por café, café é só café, né? Ali um saco de café é só um saco de café. Agora, quando a gente tem ali uma embalagem da Starbucks, que tem ali aquele filtrozinho que exala um aroma e que teve todo um processo de moer aquele café, de embalar, a gente gourmetizou e a gente fez o que? A gente agregou valor. Então, esse processo de, entre aspas, gourmetização da coisa agrega valor. E eu ainda vejo o Brasil como um país que tem muita dificuldade em agregar valor em termos de produção. E se nós tivéssemos uma economia forte, né, sendo forte naquilo que nos favorece, porque nós temos muitos pontos a nosso favor que outros países do mundo não têm em questão produtiva, né? E se a gente realmente conseguisse ser forte nisso, nós não teríamos esse medo de romper barreiras comerciais ou de querer ficar aí discutindo de que nós temos que produzir para substituir importações ou que nós temos que impedir produtos importados para que as pessoas não consumam os produtos brasileiros, ou essa crença de que produtos importados têm uma qualidade superior aos produtos brasileiros. A gente deveria desconstruir um pouco isso e nessa questão,
essas amarras e pensar em o que deveria ser a nossa indústria brasileira, o que deveria ser a nossa força produtiva brasileira, porque nós temos muito a agregar, não apenas ao Brasil, como também para o mundo, e as relações comerciais, elas deveriam ser sempre vistas com bons olhos, né? Eu vejo com bons olhos, e claro, ela se torna uma ameaça a partir do momento em que eu realmente tenho uma economia que está muito fraca, em termos produtivos. E essa é uma reflexão que eu gosto bastante de trazer, né? O como a gente acabou, né, naquele período de dólar muito baixo, né? Como muitos parques fabris acabaram fechando, acabaram levando muito da indústria para a China. E o mais curioso é que o empresário brasileiro tomou gosto por fazer negócio com o chinês, porque o chinês é bom de negócio. Mas eu vejo a importância de a gente começar a refletir a importância de a gente ter um setor produtivo que agregue valor aos produtos, que não seja apenas um país de commodity. E é assim que a gente consegue fazer uma leitura de que relações comerciais, né, abertura, né, do comércio, ela vai ser sempre bem-vinda. Porque se eu tenho uma economia forte, abrir comércio, ter uma relação mais estreita, deixa de ser uma ameaça. E eu vejo sim com bons olhos essa questão da relação comercial, principalmente também porque a gente vê aí que não é apenas a entrada de produtos, né, no Brasil, mas também como é essa questão também do Brasil ter muito a oferecer para o mundo. Isso é muito legal, isso é muito positivo para a nossa sociedade. E claro, né, dado essa questão, né, de que a gente, né, na questão do cenário ambiental, né, não atender aos requisitos da questão ambiental, eu acho que a gente realmente acaba sentindo quase uma vergonha, né, do próprio país. A gente fica pensando, nossa, que vergonhoso pensar, né, que a gente não cumpriu, que vergonhoso pensar nisso, né, e de fato, e eu concordo, e eu gosto muito de pensar justamente sobre essa questão ambiental, porque eu vejo que é realmente muito importante, mas também como economista, trazendo um outro lado da situação, a gente não dá conta nem da própria sociedade, como é que a gente vai dar conta da natureza, né? Olha como a gente ainda vive um contexto social muito delicado, a gente vive um contexto político muito volátil, né? E a gente vive economia em voos de galinha. Não estou dizendo que a questão ambiental não é importante de forma alguma, eu acho importantíssima. Eu só vejo que a gente precisa fazer o dever de casa antes de ir por esse outro lado, né? Porque a gente vive um contexto social assim tão, entre aspas, mal educado, que como que a gente vai esperar que a gente vá cumprir lá os acordos lá com relação ao meio ambiente, né? Se a gente mal está conseguindo cumprir o básico com a nossa sociedade. E eu gosto, a minha especialidade não é meio ambiente, né, de fato, tô aqui falando bem como economista, e vou trazer aqui um evento que eu acredito que todos viram, que todos assistiram, e que pra mim trouxe, assim, desnuda, assim, o que é a sociedade, assim, do nível de educação, no caso, né, foi quando incendiou aquele prédio lá em São Paulo, que o mesmo acabou desabando. Eu achei aquela tragédia, né, que foi uma tragédia, ela me trouxe muitas reflexões no seguinte aspecto. Havia lixo no fosso do elevador. Havia fio desencapado, havia gato, havia curto-circuito dentro do prédio, né? Quem causou o incêndio, afinal? Foi a falta de educação que havia, causou o incêndio. E sabe, Fagner, eu fico imaginando, bom, se a gente vive um contexto em que existe ainda uma parte da população que bota lixo assim do seu lado, né, que não tem nem esse breve discernimento de dar o destino correto para o lixo, né, sendo que o lixo ele forma ali um chorume que se torna inflamável.
ou essa questão, né, do curto-circuito, se a pessoa não tem nenhum discernimento para isso, né, isso comprometeu vidas, né? Então, como que a gente vai querer ser um país modelo em meio ambiente, digno de firmar acordos comerciais com a União Europeia, né? Então, eu só trago essas questões, né, para a gente poder fazer uma reflexão. Eu falo muito isso. Meu papel de economista aqui é fazer pensar, mais uma vez, né, pela questão de ser uma ciência social, ser uma ciência que não é uma fórmula que a gente faz e replica, que vai dar os mesmos resultados. Mas a questão de acordos comerciais, de fato, se ela não vir a acontecer, é uma pena. Durante minhas pesquisas acerca do tema, eu vi de maneira recorrente conteúdos sobre o PIB verde. O projeto de lei que tramitou no Legislativo a partir de 2015 foi sancionado no ano de 2017 pelo Presidente da República. De acordo com o então presidente do IBGE, o Roberto Olinto Ramos, o PIB verde terá uma função importante para o conhecimento da estrutura econômica do Brasil. Ele disse: ao incorporar o eixo ambiental no sistema de contas nacionais, seremos capazes de analisar o impacto do crescimento econômico sobre nossos recursos naturais, o que nos permitirá traçar uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Ana, qual a importância do PIB verde para o país? Você tem algum dado recente? Bom, para responder essa pergunta, é importante lembrar que a discussão sobre desenvolvimento sustentável ela é ainda muito recente, né? Ela só ganhou notoriedade, principalmente na pauta econômica, na década de 80. Então, a gente tem que se ater à definição de desenvolvimento sustentável e o quão isso é importante para a sociedade, né? Desenvolvimento sustentável a gente entende como a capacidade que a geração atual tem de crescer e atender suas necessidades sem prejudicar as futuras gerações, né? E a gente avançou um pouco em relação ao desenvolvimento sustentável. Hoje em dia já existe, né? Já é medido os índices de desenvolvimento sustentável. No Brasil, eles são calculados pelo IBGE. E esses índices, né, que são calculados pelo IBGE, eles nos dão informações sobre a dimensão social, ambiental, institucional e econômica. Então, a gente acredita que para a gente avançar rumo ao desenvolvimento sustentável, a gente tem que avançar nessas 4 dimensões, né, conjuntamente, e não só a dimensão econômica. E em relação à questão ambiental, os IDS eles vão nos dar importantes informações sobre recursos naturais, qualidade ambiental, uso de energia, queimadas e incêndios florestais, espécies extintas ou ameaçadas de extinção, a destinação final que a gente dá para o lixo, o gasto público com a proteção do meio ambiente e todas essas questões relacionadas à pauta ambiental. O PIB verde, né, ele é um indicador recente e é um indicador de crescimento econômico que leva em conta as consequências ambientais do crescimento econômico e ele surge como uma medida, né, que vai permitir a gente verificar o grau de sustentabilidade do crescimento que está sendo gerado. Por esse indicador, os países devem atribuir o valor econômico a serviços ambientais prestados pelo ecossistema, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que incluir, né, o custo ambiental daquele crescimento econômico que está sendo gerado. E a gente tem que incluir, né, esses custos ambientais dentro do cálculo do PIB. Então, esse indicador ele vai medir conjuntamente, né, o crescimento econômico junto com a sustentabilidade ambiental, o que vai contribuir para o bem-estar da sociedade, né, da atual geração e também das gerações futuras que não vão perder, né, o direito a ter as suas necessidades garantidas no futuro. É possível termos crescimento econômico com uma rígida política ambiental? Eu acredito que sim, é possível gerar crescimento também considerando a pauta ambiental. Porém,
a princípio, a gente seria mais custoso, né, gerar esse crescimento, seria mais caro. Porque a gente ainda tem que avançar muito em termos de pesquisa, desenvolvimento, depois pensar na implementação dessas políticas em relação às questões sobre energia renovável, reflorestamento, preservação das espécies. Então, isso a princípio a gente levaria algum tempo para incorporar, né? O que tornaria mais custoso gerar um crescimento econômico. Mas depois de desenvolvido, né, essas questões, acredito que a gente tem plena capacidade de gerar crescimento olhando sem deixar de considerar, né, a questão ambiental. A degradação ambiental impõe custos de longa duração à economia, que resultam em perdas de produção e de capital humano. A poluição do ar e da água representam um pesado tributo, acarretando sérios problemas de saúde e até mesmo mortalidade prematura. Os impactos da poluição são particularmente adversos para os jovens, os idosos e os pobres. Em entrevista ao Valor, Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, advertiu que os grandes investidores internacionais estão começando a exigir dos países uma espécie de selo ambiental. Você já ouviu falar em produtos eco-friendly? Caso não conheça, esse tipo de produto vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, e provavelmente você já tenha consumido alguns sem saber. A crescente procura por esse tipo de produto revela como os consumidores estão mais exigentes sobre a maneira que as marcas produzem os seus produtos ou realizam a prestação de seus serviços. Eles pesquisam e cobram que as grandes companhias adotem um desenvolvimento sustentável como uma de suas prioridades. Já são muitas as empresas que praticam essa política nas suas produções, e um grande exemplo disso é a Natura. Atualmente, ela ocupa o 30º lugar no ranking mundial de empresas mais sustentáveis. A empresa brasileira de cosméticos já realiza ações de uso sustentável de recursos naturais da Amazônia, e 80% dos seus produtos são de origem vegetal. Em 2017, a linha Ecos foi distribuída em embalagens reaproveitadas de 6 milhões de garrafas PET e cerca de 48 mil toneladas de papel, produzindo assim um menor volume de plástico. Para falar mais sobre as mudanças de práticas, eu entrei em contato com a Natura para que pudesse comentar sobre essa sua política. Com a ajuda da Ana Quitéria, assessora de comunicação da Natura, eu consegui realizar o contato com a Cláudia Pinheiro, diretora global da Natura Ecos. Cláudia, além da produção consciente de seus produtos, como a Natura colabora com a preservação ambiental? Olá, eu sou Cláudia Pinheiro, diretora global da marca Natura Ecos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, quero muito agradecer o convite. A primeira pergunta que vocês me fazem é como a Natura colabora com a preservação ambiental. Bom, isso começa em 1990. A Natura tomou a decisão histórica de incorporar ingredientes da biodiversidade brasileira na fabricação de seus produtos. A motivação, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio da transformação de desafios socioambientais em oportunidades de negócio mais equilibrados e justos, tanto do ponto de vista social quanto econômico e ambiental, também foi o desafio de inovar em tecnologias sustentáveis. A Natura foi pioneira ao desenvolver um modelo de negócios que busca a valorização da economia da floresta em pé a partir da união entre ciência, natureza e conhecimento tradicional, estabelecendo assim um círculo virtuoso baseado na sociobiodiversidade. Depois de alguns anos de estudo, lançamos em 2000 a marca Ecos. Ao longo da nossa atuação, percebemos que havia outro fator essencial na equação para a manutenção da biodiversidade: os povos e as comunidades locais. Dessa forma, aprendemos que é impossível trabalhar para manter a floresta em pé sem a parceria com os homens e as mulheres que nela vivem. Em 2002, mais uma decisão pioneira foi tomada. A empresa assumiu o compromisso de relacionamento e gestão direta com as comunidades, por meio de cooperativas de agriculturas familiares. Atualmente, são mais de 7 mil famílias como nossos fornecedores.
Nosso processo produtivo leva em conta prioritariamente a criação de condições para valorizar e manter a floresta em pé. Desde 2007, com a criação do programa Natura Carbono Neutro, a empresa atua com o chamado offsetting, a compra de créditos de carbono por meio de apoio a projetos focados na área ambiental. Além disso, desde 2014, a Natura também utiliza de forma pioneira no Brasil o chamado insetting florestal, que é a compensação de carbono em suas próprias cadeias produtivas. E como essas ações impactam na vida e imagem da empresa? Quando as pessoas escolhem comprar um produto que gera impacto positivo, como é o caso de Ecos, estão ajudando a fomentar um círculo virtuoso de consumo que mantém a floresta em pé, gera renda para as comunidades extrativistas e aposta na inovação. Há 20 anos, Natura Ecos surgia como uma marca vanguardista que, por acreditar na importância de compreendermos que somos natureza, trouxe uma proposta inédita: promover a união entre beleza, inovação e natureza, em uma rede sustentável de economia de floresta em pé. Esse ano, Ecos celebra seu bem-sucedido modelo de negócios que contribuiu ao longo desse período para conservar 2 milhões de hectares de floresta. Natura Ecos acaba de relançar toda a sua linha de produtos com fórmulas 3 vezes mais potentes, biocosméticos que ampliam o senso de beleza ao considerar o impacto positivo gerado nas pessoas e no planeta. Aqui eu encerro mais um episódio do podcast. Agradeço mais uma vez ao Students for Liberty Brasil, Sergipe, aos ouvintes e aos participantes. Vocês podem me encontrar no Twitter e Instagram procurando por Fagner Junqueira. Não saia sem compartilhar.